Bom dia, meus amados, bom dia, família abençoada, paz e bem. Dia 19 de fevereiro, quarta-feira. O evangelho está belíssimo. O evangelho está em São Marcos, capítulo 8, dos versículos do 22 ao 26. E eu convido você, meu amado, junto comigo, a chamar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que tira os pensamentos vãos, desordenados e estranhos da minha e da tua vida. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção, mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado. Olha que interessante. Jesus pegou o cego, levou para fora do povoado. Por que Jesus levou o cego para fora do povoado? Porque o cego estava contaminado pelo fermento de Herodes. Você concorda comigo? Qual era o fermento de Herodes? Hipocrisia, arrogância, soberba. Ele estava ali contaminado. Então, o que Jesus fez? Pegou o cego pela mão, né? Olha aqui. Jesus pegou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado, porque não tinha como ele fazer uma cura naquele cego se ele estava ali vendo homens todo contaminado. Não tinha como. Ele tinha que pegar, para que o cego ouvisse a palavra, ele tinha que retirar o cego daquela contaminação. Concordam comigo? Então ele pegou o cego, retirou o cego de um lugar que estava contaminado, aí ele cuspiu nos olhos dele. Ué, como se diz, essa cusparada é a palavra. Para que esse cuspe pudesse entrar, para que ele pudesse entender a palavra. Amém? Porque a fé daquele cego naquele momento era fraca. Ele estava num terreno cheio de soberba, um fermento de Herodes, onde tinha soberba, onde tinha hipocrisia, onde tinha um monte de porcarias. Ele nunca conseguiria entender a palavra de Deus. Era uma fé absolutamente fraca. Aí cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? Naquele momento, a fé daquele homem era tão fraca que ele responde. O homem levantou os olhos e disse: estou vendo homens. Porque a fé dele ainda era muito fraca. E eles parecem árvores que andam. Olha só, fé fraca, não é verdade? Então Jesus deu fé fraca, né? Vou tirar você desse mundo. É o que Jesus está dizendo. Vou tirar você deste mundo de pecado, né? Estou vendo aí, parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Porque aquele homem deu um sim para Jesus. Vocês estão entendendo como eu estou entendendo? Espero que sim. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Porque Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É tarde, o dia declina, quase sem esperança,
partimos sem direção, mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Então, meus amados, o que eu entendo aqui? Qual foi aqui? Jesus disse, vou tirar você deste mundo de pecado. E ele tirou, afastou aquele cego do fermento de Herodes, né? Retirou ele daquela situação, né? Colocou um colírio que era saliva, né? Colocou a saliva. Então colocou uma fé adequada. Tocou com a mão. Então foi o Messias da cruz, curado aos poucos da nossa cegueira. Saiu aquele apóstolo de fé da fé fraca, fortalecer foi fortalecer a fé, para te tirar a casa, vai para a tua casa e medite, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, vamos lá, olhar, que segunda carta aos Coríntios, né? Para a gente ver aqui, segunda carta, o que diz aqui a segunda carta aos Coríntios? Tá. Segunda carta, deixa eu botar um incensozinho aqui, né, pra gente. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Versículo 16. É por isso que nós não perdemos a coragem. É por isso que nós não perdemos a coragem. Pelo contrário, embora o nosso físico vá se desfazendo, no meu caso, meu físico já está se desfazendo, o nosso homem interior vai se renovando. Eu vou me renovando aqui a cada dia que eu vou aqui procurando a palavra de Deus, eu vou buscando a renovação, eu vou me afastando do fermento de Herodes e vou me renovando aqui na palavra de Deus. O nosso homem vai se renovando a cada dia. Então é isso que Jesus vem nos convidar, que nós saiamos de perto do fermento de Herodes e nós vamos nos renovando a cada dia. Então ele diz, vai para a tua casa e medite. Todo santo dia nós busquemos a palavra de Deus. Desde ontem eu vou falando, busque a palavra de Deus, medite a palavra de Deus. Nós somos convidados a todo dia a meditação da palavra. A meditação que nos liberta, nos salva. É o nosso colírio, é a nossa saliva. A cegueira espiritual vem roubando. Ela vem tirando, ela vem implodindo a família. Tenhamos cuidado, temos que ouvir a Deus. Tem muita gente que não está ouvindo a Deus, está implodindo a família. Temos que enxergar o que Deus quer nos mostrar. Tem muita gente que não está enxergando o que Deus quer mostrar, está implodindo a família por conta da cegueira espiritual, por conta do dinheiro, por conta das oportunidades. Não quer mais saber da família, cegueira espiritual. Tomem cuidado, meus amados. Tomem cuidado. Tem gente que só está pensando nas oportunidades, está deixando, está implodindo a sua família. E Deus está mostrando aqui, hoje, a cegueira deste homem. Ele pegou pelas mãos, tirou. Aquele homem estava lá no meio. Ele pegou aquele homem, retirou do meio. Olhem só, retirou do meio. Para que você seja curado, você tem que se permitir sair do meio. Jesus só vai te curar se você se permitir sair do meio. Saia do meio. Para esta cura vir, você tem que sair
do meio. A cura espiritual, ela não vai ser você no meio. Você tem que sair do meio. Entenda, saia do meio. A cura só virá se você sair do meio. Não adianta. Deus não te dará cura se você estiver no meio vendo aqueles homens. Tu vê? Aqui está dizendo, o homem está aqui na palavra, olha. Aqui na palavra. O homem diz assim, estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse, estou vendo homens. Eles parecem árvores que andam. Ou seja, o homem estava vendo. Porque ele estava no meio, no fermento de Herodes, hipocrisia, né? Ele estava ali no meio da hipocrisia, vendo tudinho, ele estava ali, ó, árvore que anda. Para que ele fosse ver com nitidez, Jesus teve que pegar pelas mãos, retirar do meio, dar-lhe a cusparada, como diz o caboclo, para que ele fosse ver com nitidez. Mas tem que se permitir. Senão você vai continuar. Se você continuar ali no meio, você vai continuar vendo ali, ó. Homens que andam feito ar. Deu para entender? Deu para entender? Para você vir para o meio de Jesus, você tem que se permitir sair do fermento de Herodes. Se permita. Senão você vai ficar lá. Espero que eu tenha feito você. Deu para entender alguma coisa. A minha reflexão aqui é para tentar me ajudar e te ajudar de alguma forma. Espero que eu possa ter levado algo para você, meu amado, hoje, no dia de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.